Já que esse telefone usa o mesmo conjunto de câmeras da traseira para virar aqui na frente para nós, isso tornaria ele o melhor celular para você fazer stories no Instagram? Mais ou menos. Fala pessoal do canal Tech, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte, esse é o Galaxy A80 e nós temos aqui um aparelho que tem a habilidade escassa e rara hoje em dia de virar a sua câmera traseira para se tornar a câmera frontal. Uma câmera que gira para olhar para frente ou olhar para trás do aparelho. Simples assim. Quando você opta por ter um aparelho desse, com a câmera, que faz esse giro para olhar para frente ou para trás, você tem uma consequência direta disso, que é, na frente do aparelho, entregar o máximo possível de tela. E isso é excelente e é uma das coisas que as pessoas mais pedem em smartphones. No caso do A80, ele não tem nenhum componente frontal, pelo menos não visível, para que você diga, tem algo atrapalhando a minha tela. Então mesmo com essas bordinhas aqui, entre aspas, ele é 100% tela. Exatamente como a solução OnePlus, só que de um outro jeito. Na solução da OnePlus você tem uma câmera mais simples que ergue, e no caso do A80 você tem uma câmera completa, a mesma da traseira, com a mesma qualidade, os mesmos conjuntos, olhando para frente caso seja necessário. Primeira coisa de tudo, esse aparelho é pesado e não é brincadeira. Você pode até pensar, o que são 30, 40, 60 gramas a mais? Isso é frescura, é bobagem. Não, não é. Ele pesa 206 gramas especificamente e isso é visivelmente mais pesado. Porque é naquele negócio, você vai ignorando isso, é que você está com um pacote de mortadela de meio quilo na mão. Mas a questão não é que incomoda ter 206 gramas de peso no aparelho, é incomum. Você que está acostumado com o seu modelo ou com outros modelos avançados, até um topo de linha da Samsung, você vai pegar o A80 na mão e falar, nossa, é meio pesado. Então você vai sentir no uso dele que ele é um aparelho mais corpulento. Até porque esse é o tipo de objeto que você vai segurar por um tempo prolongado. A gente sabe que smartphones são essenciais hoje em dia, então você vai usar isso por um bom tempo. E vai segurar bastante. Uma coisa, eu disse que não há nenhum elemento na frente do aparelho e deixa assim ele se tornar 100% tela. Simples assim. Isso inclui saída de som para som estéreo. Ou seja, para você que está pensando, vou ouvir músicas, filmes e tudo mais, com duas saídas de som, como muitos aparelhos têm feito, não é o caso dele. O som dele, para ligações, vibra a tela ou é feito por indução, enfim, ele utiliza a tela para que você ouça o som. Então, existem componentes nessa parte para que quando você encosta o telefone no seu ouvido, sim, consiga falar normalmente ou ouvir a outra pessoa do outro lado. Mas isso não serve de caixa de som. Portanto, para você que pensa no Galaxy A80, ele só tem uma saída de som na parte de baixo, que é essa aqui. Por ser um Galaxy A80, ou seja, o mais alto dos Galaxies A, você imagina que nos botões provavelmente haveria um botão Bixby para chamar a assistente da Samsung, mas não está presente. Então nós temos somente o botão de liga e desliga e o volume na lateral, que é excelente. Afinal, se você quiser usar a Bixby, ela está aqui no sistema, você conversa com ela, seja feliz, mas você não é obrigado a usar ela, o que é ótimo. Nós falamos dessa tela e é uma tela enorme de 6.7 polegadas, um enorme display, usando tecnologia AMOLED, que vocês já sabem que significa cores precisas se você ajustar corretamente, ou então cores vívidas, muito brilhantes e vivas, caso você também ajuste assim, fica ao seu gosto. O aspecto é 20:9 para que você tenha uma experiência de cinema e em resolução 1080 por 2400 pixels, por causa dessa faixa extra, desse comprimento extra. Ou seja, você tem uma tela de 393 ppi de densidade, o que é ótimo para você ver as suas imagens, seus vídeos favoritos, com digital integrada no display, sem ter absolutamente nada atrás, nem nenhum componente na frente que exija isso. Logo, fica só tela por tela e pura diversão.
Quando eu peguei um aparelho monstruoso desse na mão, eu imaginei que tivesse muita bateria. E, por ser o maior dos Galaxy A, eu imaginei que tivesse mais bateria aqui dentro. Mas não, tem só 3.700 de bateria aqui dentro. Não que seja ruim, mas nós esperávamos mais. Porém, ainda assim, executamos nossos testes e ele conseguiu uma excelente marca de 7% de consumo por hora. É impressionante? É. Mas quando a gente pensa que o Galaxy A70 tem 4.500 de bateria, você para e pensa, se isso aqui tem 3.700 e já faz 7% por hora, imagina como seria bom ele ter 4.500. Sempre dá aquele gostinho de quero mais. Mas enfim, perdeu uma oportunidade, Samsung, de colocar a melhor bateria no melhor aparelho da linha. O chip que move ele também é algo mais interessante. Ele é um Snapdragon 730, ou seja, ele é querendo chegar nos topos de linha. Ele é um chip que está diretamente abaixo da linha 800, que são os melhores processadores e mais potentes do mundo para celulares. Traduzindo para você, usuário, o que você vai ganhar? Desempenho máximo para esse ano de 2019. Fica tranquilo, você vai rodar o que você quiser, na velocidade mais adequada e agradável possível. Ano que vem, seu celular vai estar um pouquinho menos gostoso. E nessa hora quem compra um S10, um Galaxy Note 10, vai continuar de boa. E você vai começar a notar que o seu top de linha não é tão top de linha assim. Mas é só isso. O processador, o chipset que tem aqui já ajuda ele a gastar menos energia, a ter um bom desempenho. Daí você fala, o que mais? O conjunto que auxilia ele seria o quê? Bom, 128 GB de armazenamento interno com 8 GB de RAM. E o modelo tem só essa opção pelo que a gente viu. 8 GB de RAM eu recomendo para qualquer smartphone praticamente. Ainda mais para um que você queira ficar 2, 3 anos usando, 4 talvez, porque é future proof, a prova de futuro. E tem aqui dentro. Ah, só tem uma desvantagem. Esse aparelho tem 128 GB de armazenamento interno. Excelente. Mas ele não tem suporte a cartão microSD. Para quem quer comprar um smartphone desse para ficar fazendo vídeo em 4K e tirar foto a rodo, talvez, só talvez, fosse interessante ter um cartão de memória só para tirar, colocar ali e dar aquela aliviada básica nos arquivos. Tem gente que trabalha com smartphone, então o cartão de memória ajudaria, mas não é uma opção no caso dele. Quanto à experiência de usar o aparelho, basicamente, para quem já viu algum aparelho Galaxy S10, algum Samsung recente nas mãos atualizado, sabe que é o One UI, que é essa interface aqui, é o que basicamente está presente de todas as formas. Inclusive tem até um update que acabou de chegar aqui, depois eu vou fazer o update para ele. A One UI, que é uma interface para quem gosta de usar o aparelho mais facilitado, mesmo com uma mão, vários ícones, vários menus ficam para baixo, você pode usar normalmente, mas eles ficam na acessibilidade da sua região de toque, mesmo para o telefone muito comprido, muito grande, e segue com os menus simplificados da Samsung. Particularmente, sinto falta de algumas opções que ficam meio que escondidas em opções avançadas e você tem que vir no procurar para encontrar algumas opções clássicas do Android que ficam meio de lado. Mas fora isso, gestos em tela inteira para tanto a tela inicial, quanto multitarefa, quanto voltar. One UI da Samsung, nada demais. E é lógico que o One UI não muda o fato de que ele roda Android 9, então para você que é doido por atualização de Android, bom, hoje tem o 9, é muito provável que ele vá atualizar normalmente para outras versões de Android, tá? Só para constar. A grande questão quando falamos de desempenho desse aparelho e de usabilidade é que ele não tem muito o que dizer que ele deixaria devendo um aparelho topo de linha. Então você pode até chegar e falar, eu tenho um, é topo de linha, não deve nada para o seu Galaxy S10 e tudo mais. Só que no posicionamento desse aparelho, ele meio que corre numa linha separada. Então a Samsung meio que trata a linha S como uma coisa, a linha A como outra. Então talvez você encontre esse aparelho custando preço de topo de linha. Não necessariamente só da Samsung, existem outras marcas. Tantas outras, só fazer uma lista. E no mundo onde existem concorrentes, eu diria que esse aparelho se posiciona um pouco como topo de linha demais, sendo que ele na verdade é um excelente intermediário premium. Mas se você puder comprar um topo de linha com o valor dele, fica uma questão duvidosa. Deixa aí nos comentários o que você acha disso, se você pagaria mais no intermediário porque ele é único em algum aspecto, que é o que eu vou falar agora dele,
ou se você necessariamente só paga a mais num topo de linha. Vamos falar das câmeras desse aparelho. A coisa mais chamativa, a coisa mais única deste modelo. Hoje, no Brasil, o Galaxy A80 é o único aparelho que gira o seu conjunto de câmeras para atender a sua necessidade de selfies. Ou seja, sair o corpo para fora e guardar a câmera. Ah, mas eu vi outro modelo. Eu vi um telefone lá. No Brasil, não. Ah, mas esse não é o primeiro. É o primeiro, sim, no Brasil. Hoje, 2019, na data de publicação desse vídeo, só você olhar aqui embaixo que dia que a gente publicou esse vídeo, o Galaxy A80 é o único aparelho com sistema de câmera flip móvel para frente e para trás e o primeiro do Brasil. Muito bem, então vamos lá. O que nós temos neste conjunto de câmera? Uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, uma câmera de 48 normal e o sensor TOF Time of Flight. Câmera 3D, câmera de medição de profundidade laser, chame como quiser. É uma câmera que mede a distância das coisas pela velocidade que a luz chega nela, enfim, é uma outra coisa. TOF é um sensor quase de realidade virtual, realidade aumentada, muito preciso. É muito bom, é uma adição para o conjunto de câmeras. Mas na prática você não usa. Quem usa são as medições do smartphone, que permite que você faça, por exemplo, vídeos desfocados em tempo real, como se fosse com uma DSLR. Mas é na verdade a TOF medindo o seu rosto e desfocando o resto em tempo real. Mas qual que é a graça? Bom, você tem todo esse conjunto que eu acabei de dizer, e quando você quer fazer uma selfie, você meramente vira esse mesmo conjunto para frente. Simples assim. Então você não tem uma câmera ótima para traseira e uma câmera cagada para frente. Você tem a mesma câmera para fazer as fotos de você. Isso é a graça do A80. E hoje, nessa proposta, ele é o único do mercado que faz isso. Daí você fica pensando, caramba, mas esta câmera toda, essa maravilha, tem estabilização ótica de imagem? Não. Infelizmente não. Então, se eu tiver que dizer para vocês, de alguma forma, que essa câmera é a melhor opção de todas, eu vou estar mentindo para vocês, porque ela não é tudo isso. E, inclusive, respondendo a pergunta que seria que muitos fizeram, já que esse telefone usa o mesmo conjunto de câmeras na traseira para virar aqui na frente para nós, isso tornaria ele o melhor celular do mundo para você fazer selfies no Instagram, ou você fazer vídeos, stories no Instagram, mais ou menos. Colocando ele na mesa aqui, eu vou abrir o Instagram para vocês. Então, vamos no Instagram. Ao abrir a câmera e mudando para frente, pronto. Fica visível que nós não temos nada da interface de controle, que seria normal do aparelho. Então, como que eu faço para mudar para a câmera ultra-wide no Instagram? Não muda. Ah, vou dar um zoom. Um exemplo, o P30 Pro da Huawei, quando você puxa o zoom, ele troca no Instagram da câmera normal para a câmera de zoom. Só que no caso a gente tem uma ultra-wide. E aí, ele deveria, se eu fizesse zoom negativo, trocar para ultra-wide? Ultra-wide. Zoom negativo? Não. Então, de certa forma, esse é o melhor aparelho para fazer stories. Inclusive, eu vou fazer um agora, vou salvar e colocar para vocês aqui. Se você fizer stories nele, na mão, segurando aqui, tudo bem, gente? Fica desse jeito. Mas podia ter uma estabilizaçãozinha, afinal o conjunto todo virou para mim para gravar isso, né? É legal você ter mais qualidade do que normalmente as câmeras terríveis que você tem para frontal do Android. Só que ainda assim você fala, puxa, quase chegou lá, podia ser um pouquinho melhor. E, bom, na minha opinião, ele é o melhor celular Android para você fazer stories de maneira técnica. Mas não que ele tenha o melhor desempenho, ou seja, inacreditavelmente o melhor resultado possível com stories. Mas da parte técnica ele é o melhor sim. Pelo menos na consistência. Você sabe que você vai ter exatamente o mesmo resultado quando ele aponta para frente ou quando ele faz a selfie. Ah, e talvez vocês estejam se perguntando, o que acontece se eu abrir a câmera sem querer com ele na mesa? Eu vou fazer para vocês, mas não faz em casa, beleza?
é meio terrível, é meio terrível. Ele fica se debatendo, É cruel fazer isso, não faça isso. Mesma coisa, ele tá aberto, você vai fechar? Olha, a gente já mexeu com aparelhos com câmera móvel aqui no Canaltech antes. Normalmente quando eles sentem que estão travados, eles param. O A80 insiste muito, muito. Então eu tenho uma dúvida quanto à durabilidade desse mecanismo. É sofrível ver ele se debatendo com a câmera aberta, então... Tudo bem que isso talvez seja corrigível com o software, essa insistência dele, mas tudo bem. Ah, uma coisa, todo aparelho que tem câmera que se mexe, que sai, fecha a câmera quando ela cai. Então, no caso, vocês vão notar uma coisa interessante. A câmera, ela vira rapidamente para trás para que ela bata no chão com a lente. Se ela estiver caindo de costas, lógico. Mesmo que eu deixe cair de uma grande altura, ele só retrai parcialmente a câmera e ele sempre vira a lente para trás. E quando ele sente que ele parou de cair, ele volta. Inclusive essa câmera ela fica solta aqui e você consegue desvirar com a mão. Não recomendo que vocês façam isso, mas enfim. Dá pra fazer e ela fica solta. Quanto à qualidade das imagens que este aparelho produz, são muito boas, são muito dentro do que você esperaria para um grande intermediário premium. Mas ao mesmo tempo não dá pra dizer que foi dessa vez que a Samsung colocou uma câmera melhor com topo de linha num aparelho intermediário de alto nível. Não, isso não rolou. As imagens, elas têm bastante suavização dependendo dos modos que você usa e, principalmente porque não há estabilização ótica, você vai notar que quanto mais você exige em vídeos, por exemplo, que ele estabilize ou corrija as imagens, que as coisas ficam um pouco sem detalhes, aquareladas, os resultados variam bastante de acordo com o que você escolhe, de usar AI, de usar HDR, de usar os modos automáticos de cena, depende muito das correções que você aplica nas fotos dele. Em geral, são boas, mas não são superiores a um S10 da vida, sob nenhuma hipótese. Quanto à câmera ultra-wide de 8 megapixels, ela segue todas as regras das câmeras ultra-wide de smartphones que tem multicâmera. Infelizmente, para tirar uma foto, tem que ser no sol, com muita claridade, para sair uma foto ok. Qualquer baixa de luz já tem uma perda enorme de detalhe e mesmo em condições boas, você na praia tirando fotos dos amigos e tudo mais, enfim, você vai notar que é uma foto com uma qualidade menor, não só pelos megapixels, que isso seria não, é mais pela foto não ser tão boa quanto a câmera principal, é visível. E um detalhe importante, o kit tem um sensor time of flight, ou seja, dá para você medir profundidade em tempo real e fazer vídeos com fundo desfocado, coisa que pouquíssimos smartphones Android fazem, porque dependem de um sensor time of flight e esse aqui tem. Não fica bom para tudo. Se você começar a correr na praia e pegar o celular, alguém filmar você, falar, olha que legal, fundo desfocado, vocês vão notar que ele fica meio que tentando acertar. Agora, num cenário parado, talvez num vídeo como esse que vocês estão vendo, um celular desse, especificamente o A80, faria sim um fundo desfocado em vídeo bem convincente e bem divertidinho, para vocês que gostam muito desse recurso. Naturalmente, retratos, fundo desfocado, ele tira de letra. Fica bem legal, fica bem legal. Bom, de qualquer forma, vocês vão notar que este aparelho é muito curioso na sua câmera, não é perfeito, principalmente por não trazer estabilização. Estabilização ajuda não só na foto não tremer. Em modos noturnos, ele tem modo noturno, mas quando você pensa numa foto noturna, qualquer balancinho arrebenta a foto. E o celular, para compensar isso, joga as configurações de um jeito que a foto fica muito mais granulada, muito mais estranha, com menos luz, para tirar a foto correndo, para você não tremer. Ele não é o celular perfeito. Tinha tudo para ser o melhor celular para fotos em geral. Não o melhor do mundo, mas o melhor em fotos em geral, de multipropósito. Mas ele acaba simplificando algumas coisas que não deveria, como a estabilização. Uma coisa, o painel de controle da câmera dele tem algumas opções aqui, que vocês podem notar, que nada mais é do que a implementação da Samsung para você usar o aparelho. Só que esses modos só estão disponíveis aqui. E quando você troca entre as duas câmeras,
há uma ligeira diferença nos controles. E você nota inclusive que até o sistema de foco fica diferente quando ele usa a câmera frontal. Então você fica na dúvida por que a Samsung fez essa implementação meio doida nele. Mais do que isso, sem esses menus desse jeito, com essas opções, ele acaba se perdendo naquela história de se tornar o melhor aparelho para usar para o Instagram Stories, que muita gente, muito influenciador, muitas gostariam bastante. Por hora, o que eu tenho a dizer é que esse telefone é único. Isso não significa que ele é o melhor, sob nenhuma hipótese, mas ele é único. A câmera mecânica que gira é uma tecnologia que já existiu, telefones de 4 ou 5 anos atrás já usaram isso, só que agora ela volta com outro aspecto, com outra funcionalidade, com multicâmera, e é aquele tipo de doideira, maluquice que volta e meia aparece no mundo dos smartphones e depois de um tempo some. É muito mais provável que as câmeras frontais se popularizem embaixo do vidro da tela frontal do que de fato terem esse mecanismo que gira o conjunto de trás para a frente. É muito improvável que isso se torne um padrão de indústria, ainda mais que em celulares tem uma peça que deliberadamente envolve motor e ação mecânica. Não. Dificilmente isso aqui seria de fato algo que vai se popularizar tanto assim. Por isso, por hora, ele é único. Então aproveite enquanto o A80 existe, se você é fã de inovações assim, porque ele faz parte daqueles modelos que vêm, aparecem no mercado e desaparecem depois. E talvez até virem itens de colecionador, igual o Galaxy X. Você lembra desse aparelho? Talvez você nem lembre dele, porque sumiu. Talvez ele seja o melhor para vloggers, instagrammers, story makers que precisam de uma consistência no que a câmera frontal entrega. Só que ele cobra o preço por isso. Quer saber o quanto? Clica aqui embaixo na ficha técnica dele, que tem o preço atualizado para o dia da sua consulta. E você vai ver que ele não é um aparelho barato. E que ele não lembra que ele é intermediário na hora de cobrar. Ele cobra pela inovação, pela doideira de ter a câmera que gira. Isso é um problema, porque ele não é um topo de linha. Nem na câmera, nem no processamento. Na tela, com certeza, mas no resto não. Ele deixa de entregar a bateria que mereceria por esse preço. Ele deixa de entregar um aparelho mais leve, você vai sentir a diferença. Óbvio que ele não tem nenhuma resistência a líquido, porque ele tem partes móveis e tudo mais. Óbvio que não. Ele deixa de entregar também cartão de memória, deixa de entregar uma câmera com estabilização. Mas ele entrega assim um corpo com moldura em metal, com câmera móvel e com uma tela excelente, mas sem nenhuma crítica mesmo. Esse é um aparelho que é difícil de classificar ele como vale ou não a pena. Novamente, ele é único. Você não vai encontrar nenhum outro aparelho que faça isso. E ele é o primeiro com a câmera, com o motor e que serve para os dois lados. Então, sinceramente, hoje é o que eu tenho a dizer sobre ele. É ruim em vários aspectos, bom em outros, mas sem dúvida, indiscutivelmente, único. E um aparelho único cobrando o seu preço por ser tão único assim. Deixa nos comentários se esse aparelho, faz sentido, afinal, é uma coisa legal, mas tem alguns poréns e que você não encontra em outros modelos. Logo, eu diria que para quem topa, para quem tem dinheiro, afinal você não precisa ser rico para ter dinheiro e querer gastar em algo. Se você quiser, o dinheiro é seu. Eu não gastaria, mas talvez você queira. Quem tem o dinheiro e quer colocar aqui e falar, eu quero algo único, vai conseguir no A80. Valeria a pena fazer isso? Você faria isso? Conta pra gente nos comentários. Afinal, esse é o veredito desse aparelho, a análise do Galaxy A80. Um aparelho com uma proposta única, mas que não é impecável. E que sim, respondendo o título novamente, é o melhor aparelho para fazer stories no Instagram? Um dos melhores. Depende da sua necessidade. Eu diria que sim, mas com ressalvas. Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!